gente vai começar agora a nossa terceira temporada do De Ponta Cabeça. Parece que foi ontem que eu comecei esse seriado, que legal. E hoje eu vou trazer pra vocês algo que eu particularmente estou ultra curiosa. Lourenço, bem-vindo. Obrigada por achar um tempinho. Você é o entrevistado mais jovem da nossa série. Me diz, para as pessoas ficarem curiosas, qual que é o nome da sua profissão? Eu sou Strategic Coach de uma equipe de League of Legends. Então eu faço parte da comissão técnica de League of Legends. League of Legends, para quem não conhece, é um jogo de estratégia. O jeito mais fácil de explicar ele é como se fosse um xadrez dinâmico, que tem várias torres que você precisa destruir, então destruir o Nexus, que seria a base principal do time inimigo. Se você não entendeu bulhufas e quer entender mais o que vamos falar aqui, presta atenção, porque é um mundo inteiro que talvez você desconheça. E você desde pirralho jogava League of Legends? League of Legends. Não é fácil. LOL. LOL. Mas só sem falar LOL. Tô muito por dentro dessa brincadeira. Mas desde pequeno eu adorava, eu tenho fotos de eu assistindo meu irmão jogando quando eu não sabia nem o que era um videogame. Você assistia seu irmão jogando também? Eu acho que foi assim que eu comecei a paixão pela minha profissão de técnico, de fazer parte da comissão técnica. Realmente só assistir e realmente gostar de assistir, gostar de aprender assim. E hoje em dia, né, acho que tem bastante gente que vai assistir a gente, quando pensa em game, pensa numa fita, ou que você pode terminar. Como que o League of Legends é diferente? Fala um pouquinho do que ele é para quem não conhece, o que tem em relação à estratégia, em relação... Tem equipes, por quê? O que tem de diferente? O League of Legends, ele é um estilo chamado MOBA, que é basicamente, o jeito que eu gosto de explicar, ele é um xadrez dinâmico que você precisa dominar e destruir a base inimiga. Ele consiste de 5 jogadores contra 5 jogadores. Por trás dele tem uma comissão técnica e esse grupo inteiro, por trás dele tem uma organização que pode ser, hoje em dia já é um time que pode ser um time de futebol, como o Flamengo já tem. Antigamente tinha o Santos, que era Santos Dexterity. Mas espera, quando você fala por trás pode ter uma organização, é quem banca para eles existirem. Justamente, é quem banca. Então no sistema atual todos os jogadores e a comissão técnica moram numa casa que a alimentação, todos os gastos da casa são pagos pela organização. Então essa organização realmente banca, faz tudo isso acontecer. E agora vamos então focar nesse gamer, já que no seu dia a dia você tem muito contato com eles. Você poderia ter jogado ou poderia treinar a equipe. Você decidiu treinar. Eu decidi treinar. Eu acho que por trás de todo coach, todo técnico de League of Legends, de todo esportes, tinha um player, um cara que realmente queria jogar, mas acabou que não tinha tanta habilidade, não tinha tanto reflexo, até não tinha tanto conhecimento de jogo no início, ou realmente uma aptidão muito grande para ensinar. Então, eu no começo eu quis ser um jogador, mas era óbvio que eu não tinha o nível de habilidade deles. Quando você fala habilidade, o que esses caras têm que ter? Para uma pessoa leiga, Sim, que não entende bulhufas, a pessoa olha e fala, acha que o cara tá lá apertando os botões. É óbvio que é muito além disso. Não, ele realmente está só apertando botões, mas do mesmo jeito que um jogador de futebol está só chutando uma bola. Tem toda uma técnica por trás. Você tem que saber o timing de tudo, você tem que saber calcular, por exemplo, o cooldown, que é quando uma pessoa pode tacar uma habilidade, usar uma habilidade ou outra. Então, na prática, o cara também tá colocando na cabeça dele tudo que pode acontecer, as probabilidades, por isso que você diz xadrez. Você tem que conseguir antecipar o que vai acontecer com diversos personagens, e atrás desses personagens tem times também, não é só uma pessoa. Exato. Então, durante os treinos que tem todo dia, todos os dias da semana, quando acaba, eles vêm para a comissão técnica, normalmente são 2, 3 pessoas, e a gente fala o que eles fizeram de errado, qual decisão eles deviam ter feito, qual a razão por trás dessa decisão, porque não é só, você devia ter feito A, porque eu acho que você devia ter feito A. Não, você tem que ensinar para a pessoa, você devia ter feito A justamente porque é melhor por X e Y. Então a pessoa tem que realmente absorver isso para ela. Você assiste tudo, óbvio. Exato, como técnico eu tenho que assistir, eu assisto todos os treinos. Antes do treino a gente tem um planejamento, tipo, a gente quer melhorar em X, Y, A, B. Então vamos pegar esses campeões, vamos tentar focar nisso. Mesmo se perder, tudo bem,
lembra que esse é o foco do treino, etc. Depois do treino a gente conversa e assim vai. E esse lance de morar juntos, como que é uma semana de vocês? A sua e a deles? A nossa semana é muito parecida, a minha do jogador. O nosso dia consiste de 2 blocos de treino. O primeiro bloco normalmente vai dar 1 hora até as 3, 4 horas. O segundo vai das 5 até as 8. E depois, obviamente, cada bloco tem 3 jogos, a gente discute os jogos, etc. Vê o que a gente melhorou, o que precisa melhorar. E depois, teoricamente, é o nosso tempo livre. Só que como a gente vive a competição, literalmente vive na casa na competição, a gente precisa tipo, gastar todo o nosso tempo, usar todo o nosso tempo para a competição. Vocês estão confinados ali, né? Não é um lance... Não, a gente tem total liberdade, mas a gente sabe que se a gente não trabalhar, se a gente não treinar um pouquinho mais, o outro time vai treinar e o outro time vai ter a vantagem. E quando você olha o que eles estão fazendo, quais são os seus parâmetros? O que você mais busca? O que eu mais busco são justamente as decisões otimizadas, porque quando você faz X ou Y, você pode estar com o plano de jogo certo, a sua decisão é certa, mas o jeito que você fez ela não é a melhor possível. Eu quero saber um pouquinho mais da sua história passada, porque você tem 18 anos e tá lá. Com quantos anos você sabia que você queria fazer isso? Tipo, aconteceu ou você decidiu eu quero isso? Acho que quando eu tinha... Porque você escolheu não fazer faculdade agora. Correto. Quando eu tinha mais ou menos 15 anos, 15, 14 anos, eu já comecei a falar pros meus pais, existe isso, existe esse cenário. Isso é uma dica muito boa para quem quer ser profissional nisso. Mas como você descobre o caminho? Porque tem um de você em cada time, certo? Certo. E tem um número limitado de times no Brasil. Correto. Qual que é o caminho para fazer o que você faz? Eu comecei assistindo quase todos os jogos de todas as regiões, porque tem o Brasil, tem a América Latina Norte, América Latina Sul, Estados Unidos, Europa, Coreia, China, Taiwan, e aqui tem todos os cenários. E eu, com os meus 16 anos, eu literalmente assistia todos os jogos. Vamos tentar convencer alguns pais que podem estar assistindo, vamos tentar ajudar outros Lorenzos e outros jogadores por aí. Claro, vamos pegar números do mercado. Não no variável se a pessoa ganha, depois a gente fala disso, mas hoje em dia, se alguém consegue entrar para uma liga no Brasil, quanto que uma pessoa ganha? É difícil falar em números exatos. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm um sistema bem mais evoluído, mais sólido, é de franquia, é diferente de liga e franquia. Mas eles recebem o último dado que saiu é que eles recebem $26 mil por mês, a média dos jogadores. $26 mil por mês? Sim, os Estados Unidos é muito mais avançado que o Brasil, então tem que... Pode ser, entendi, pode ser onde vai chegar o Brasil. Sim, em alguns anos eu não tenho dúvida que esse número vai chegar no Brasil também. Então, tem esse número, que é o salário, daí você tem que lembrar que a pessoa não tem gasto nenhum com isso, justamente porque ela mora na casa, todos os gastos são pagos. E, além disso, tem os eventos que a própria pessoa pode ter para ela. Eu quero saber qual que é um objeto que te representa. Eu sei que você trouxe, pode mostrar pra gente. Posso mostrar? Estou vendo já. Claro. Esse daqui é o GameCube. Essa é uma versão aí... Não é uma versão, ele é um GameCube normal, só que ele tem uns adesivos... Você que foi. Que eu e meu irmão a gente pôs. E eu acho que ele foi um dos primeiros consoles que eu realmente comecei a ser competitivo que eu gostava muito da competição. Ele tem um jogo de luta que é o Smash Bros. Melee, que ele é jogado até hoje. Tipo, o disco que cabe aqui, ele é jogado por... Tem gente que vive dele ainda. E é legal ver, porque assim, essa paixão não começou no League of Legends, por exemplo. Ela começou aqui. Ela começou no Game Boy, ela começou no Pokémon que você jogava sozinho. Não tinha alguma competição, você jogava contra os seus personagens. Então, é justamente por isso que quando você entra nesse cenário, você não está entrando só pelo dinheiro, você não está entrando só pela fama. Essas coisas vêm junto. Tipo, elas agregam valor, sim, mas você está entrando porque você adora o que você faz. Então, tipo, o GameCube realmente ele me representa porque, para mim, foi onde tudo começou. Foi onde começou
meu amor pela competição, não só dos videogames, mas com a competição de modo geral. Eu lembro até hoje que eu ia no treino de futsal do meu irmão com um Game Boy na mão, daí minha avó falava pra eu parar de jogar o videogame. Eu fico feliz que minha avó falava isso, porque eu acabei estudando, acabei jogando futsal, eu gostava bastante, gostava muito da competição, mas desde então... Por que os nossos avós e pais não gostam? Eu também era viciado e falavam, sai desse videogame! Os adultos e as pessoas mais velhas, eles têm dificuldade de ver isso como algo viável, algo real, não só uma brincadeira. Parece que é brincadeira. Porque eles não nasceram com isso. Quando eles nasceram, o videogame, você só jogava no console, você jogava o Duck Hunt pra matar o pássaro e, tipo, era isso. Hoje em dia é muito mais profissional, você tem uma equipe, eu sou técnico de um jogador, então você consegue ver realmente o quanto isso evoluiu. E quando você vê o seu filho jogando, tem um jogo muito famoso que lançou há pouco tempo, chama Fortnite, é um dos jogos mais jogados hoje em dia. Você vê o seu filho jogando Fortnite, você não vê ele fazendo alguma coisa útil. Mas você não sabe que talvez seu filho acabou de sair da escola, acabou de sair de uma prova difícil, ele só quer relaxar. Então ele usa realmente o videogame como uma forma de escape, ele sai de tudo aquilo que ele fez no dia inteiro. E ele não tá só jogando com ele, necessariamente, sozinho. Ele tá jogando com várias pessoas. Ele tá jogando com os amigos da escola. Então, eu acho que isso foi algo que ajudou muito os meus pais a entenderem. Porque eu explicava que quando eu tô jogando, eu não tô jogando sozinho. Eu tô jogando com os meus amigos. Eu tô jogando com pessoas que eu não conheço. Obviamente, tem toda aquela segurança que você pode ter. Você não pode falar onde você mora pra todo mundo que você vê, mas você não faria isso na rua, você não vai fazer isso na internet, que é mais anônimo ainda. Mas você tá aperfeiçoando certas habilidades sociais que talvez você seja tímido demais para fazer isso na escola. Ou talvez o videogame é justamente a conexão que você consegue ter com o seu amigo que você nunca falava. A galera deveria te contratar para grava esse vídeo aí, corta, manda pro seu pai, pra sua mãe, pro seu avô, para todo mundo, ó. Você fez tenho certeza que você vai virar a sensação da galera depois dessa explicação. Você mandou bem? Mas daí também tem o lado que o pai tem que ver isso, só que também o filho tem muitas crianças que não entendem que você não pode só fazer isso. Que nem eu falei no começo, você precisa estudar. Você precisa tirar no mínimo a média. Você precisa ter uma performance boa na escola. Você precisa sair com seus amigos. E tem mulheres gamers? Tem muitas, mas tem poucas que são profissionais de nível realmente profissional. E é multifatorial, eu não sou a melhor pessoa para explicar isso. Tem várias discussões na internet, o porquê tem poucas, porquê deveria ter mais, como a gente consegue para ter mais mulheres nesse mundo. Mas como jogadoras, de verdade, a gente não tem tantas no mesmo nível dos homens. Acho que eu diria, deve ser 98% dos jogadores profissionais são homens. No fundo, o que eu queria falar é que tem espaço, as mulheres estão conquistando esse espaço, estão conquistando muito forte, e eu não duvido que daqui a alguns anos essa porcentagem diminua muito da quantidade de homens. Cara, eu acho muito bacana, eu acho muito corajoso esse lance. Eu adoro esses timings iniciais, por todas as vantagens que você falou, mas também tem o lado corajoso, deve ter tido muitos desafios. Não, sim. Você explicou, né, como com jeitinho, você acabou conseguindo lidar com a escola, você conseguiu lidar com seus pais, mas tem muitos desafios. Né? Sim, e você tá vendo alguém que deu certo, ou pelo menos que tá dando certo até agora. Que não é regra, muitas vezes. Não é regra, é exceção quem dá certo. Eu falei antes, um jogador profissional, ele é 1%. Que nem no futebol, tem muitas pessoas que queriam ser jogadores de futebol. Mas não conseguiram. Não conseguiram achar o lugar deles. Elas podiam ser muito boas, mas não acharam lugar. Não acharam oportunidade. Então, não leva eu como regra. Não acho que eu vou entrar, ele falou que se eu mandar um tweet para um técnico, ele vai responder. Não tem como ele responder. O cara tem 300 mil pessoas seguindo ele não consegue responder todo mundo. Então, tem sacrifícios
E os sacrifícios não vão te garantir aqui. Você precisa de muito esforço, e eu tô falando isso como pessoa. Tem muitas organizações que já falharam. Então tem organizações de League of Legends, por exemplo, dos Estados Unidos, que eram gigantescas, tipo, investiram um monte, só que quando entrou a franquia, eles tinham dinheiro, só que a Riot não aceitou eles. Então eles perderam tudo realmente. Ou seja, algo que parece que passou por todos os percalços e todas as metas e milestones, também pode não estar garantido. Na vida, como na vida, nada é garantido. Você tem que realmente sacrificar tudo, mas sacrificar o que você pode e se dedicar muito e esperar que isso dê certo. Você não pode desistir, você também não pode entrar, bater na primeira barreira e desistir. Então, o investidor, ele tem, hoje em dia, ele ainda tem uma dúvida muito grande sobre esportes e com razão. Mas tem muita gente que tá entrando porque tem certeza que vai dar certo. É, como sempre, sendo novo, tem menos informação, tem mais risco, mas tem mais recompensa se dá certo. É da natureza. É da natureza da economia. Quando todo mundo souber e se for maravilhoso, é fácil você tentar, só que daí vai ser menor o retorno. Sim, exato. Vai ser 1 bilhão a franquia. Exato, vai ser 1 bilhão a franquia, e se tiver jeito de entrar na franquia ainda. Mas é engraçado, né? O quanto eu também gostava muito de videogame quando era pequena. Acabei trilhando um caminho totalmente diferente, mas é muito bacana conhecer alguém que foi corajoso e parece que foi já usando as técnicas que você faz os jogadores melhorarem ainda, que tem a ver com comportamental, que tem a ver com conseguir desafio atrás de desafio. E continuando, porque já é tão desafiador, pra que você vai complicar mais ainda, né? Sim. Obrigada por ter, vindo aqui. A galera tá jogando, né? Tá, por exemplo, o meu time, ele tá na Coreia treinando agora. Eles estão treinando na Coreia? Sim, porque é a melhor região de todos, eles decidiram, eles viajaram junto com a organização e eles estão treinando lá sozinhos. E você assiste em live deles? Eu assisto alguns jogos, é que eles não estão treinando necessariamente em equipe, eles estão treinando mais sozinhos. Mas é justamente esse nível de dedicação deles e viajar pra Coreia pra fazer isso. Uau, e daí obviamente depende de tudo, de patrocinador, de tudo isso. Sim. Então existem planos que dependem de muitos fatores. Sim. E todo ano deve mudar tudo. Mais ou menos. Os patrocinadores, eles tendem a fazer ou de 1 ano ou 2 anos, então se consegue ter uma manutenção do cenário. E se o cara, a Vivo, por exemplo, se ela entra e o meu time ganha ou fica em segundo lugar, ou tem uma exposição grande, ele vai querer continuar. Estou fascinada. Eu quero um dia assistir esse negócio. Eu vim como leiga. E o que eu tô mais chocada é o quanto eu amava videogame quando era pequena. E o quanto eu me distanciei e não sabia de quase nada desse mundo. É um mundo gigantesco que poucas pessoas conhecem. Muito legal, Lourenço. Obrigada pelo seu tempo. Imagina, de verdade. E eu vou amar continuar conhecendo seus próximos passos. E quem sabe aí, um dia eu vou numa liga e vai estar você como o cara por trás ali da liga. CEO. Muito legal. Obrigada, viu? Obrigado a você.